Olá, aprendentes! Tudo bem com vocês? Faremos neste vídeo o estudo da pressão de vapor. Mas para que serve a pressão de vapor? Serve para fazê-los compreender as propriedades coligativas. Caso você venha gostar deste vídeo, não se esqueça de inscrever-se no canal. Clique no sininho, que é para ser avisado de novos vídeos, bem como compartilhe com seu colega. O que vem a ser a pressão de vapor? Nós vamos dar estes exemplos. Mas antes de mais nada, toda a pressão exercida pelo vapor sobre o seu líquido é denominado de pressão de vapor. Nós temos aí um recipiente a uma temperatura constante. Observe que nós temos aí a água no seu estado líquido e a água no seu estado vapor. No passar do tempo, vai aumentando esta quantidade de vapores e diminuindo a quantidade de água líquida. Com o passar do tempo, nós vamos obter aí uma quantidade maior de vapores e uma diminuição do líquido. Quando a quantidade de água em forma de vapor igualar a quantidade de gotículas que condensam, transformando o vapor em água líquida, nós obtemos com isso um equilíbrio químico. Logo, chegamos à seguinte conclusão, que a pressão máxima de vapor ocorre quando a velocidade de evaporação é igual à de condensação. Vamos observar os fatores que alteram a pressão de vapor de um líquido. O primeiro fator que nós vamos observar é o fator temperatura. Nós vamos considerar esse recipiente contendo água líquida e no decorrer do tempo vamos observar a formação de vapores. Se nós aumentarmos esta temperatura, observe que as quantidades de vapores estão aumentando. Isto porque o fator temperatura faz com que as moléculas de água ou de qualquer outra substância tornem-se mais agitadas, aumentando com isto a quantidade de vapores. Logo, podemos chegar à seguinte conclusão. Quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor. Vamos então analisar este gráfico para compreender a pressão de vapor sobre o efeito do aumento de temperatura. Nós temos aqui, no eixo da horizontal, a temperatura em graus Celsius. No eixo da vertical, a pressão em atmosfera. E temos aqui o comportamento gráfico desta substância. Observe que se aumentarmos a temperatura, vai aumentando a pressão de vapor, até que chegue um equilíbrio entre o vapor e a condensação desses vapores. Logo, chegamos à conclusão de que o aumento da temperatura irá provocar o aumento da agitação das moléculas e, consequentemente, nós obtemos a pressão máxima de vapor. O outro fator que altera a pressão de vapor é o fator pressão. Nós temos aqui um recipiente contendo água líquida e água em forma de vapor. Observe que nós vamos submeter a esse recipiente um aumento da pressão. Quando aumentamos a pressão, vai diminuir a pressão de vapor. Logo, nós podemos chegar à seguinte conclusão, que quanto maior for a pressão interna, menor a pressão de vapor. Vamos imaginar aqui uma panela de pressão totalmente fechada. Nela nós vamos colocar uma quantidade X de água.
nós temos aqui dentro água. Fora da panela, nós temos a pressão externa. Observe que a pressão interna é maior do que a pressão externa. Como nós estamos aumentando a pressão interna da água aqui dentro da panela, nós vamos observar que o aumento desta pressão interna fará com que a quantidade de vapor diminui. E se esta quantidade de vapor diminui, a temperatura de ebulição aumenta. Aqui fora, há uma panela aberta. A água ferve ou entra em ebulição a uma temperatura de 100 graus Celsius, a nível do mar. Mas aqui dentro da panela, mesmo estando a panela a nível do mar, aqui dentro tem uma pressão interna maior. Isto significa dizer que a temperatura de ebulição da água aqui dentro é maior do que 100 graus Celsius. É isto que provoca o cozimento do alimento mais rápido, porque a ebulição vai continuar ocorrendo mesmo que você abaixe esse fogo. O outro fator importante é o fator interação entre as moléculas. Nós vamos então analisar estas forças dando alguns exemplos. Nós dispomos aqui de um recipiente contendo água. Observe que estão sendo formado aqui a pressão de vapor da água. Neste outro recipiente, nós temos álcool. Observe que está sendo formado a pressão de vapor das moléculas de álcool. Nota-se que a quantidade de vapores de álcool, considerando a mesma temperatura, é maior do que a quantidade de vapores produzido no recipiente contendo água. Vamos mais além. Vamos considerar esse outro recipiente contendo éter. Observe que ele também está na mesma temperatura dos demais, mas as quantidades de vapores aqui produzidos pelo éter é maior do que nos dois exemplos anteriores. Mas por que isso ocorre? Porque a água, ela faz ponte de hidrogênio. Ela faz várias pontes de hidrogênio, ligando a outras moléculas de água. Observe que nós temos aqui uma quantidade muito grande de moléculas de água fazendo pontes de hidrogênio com a molécula de água. Isto fará com que esta ponte de hidrogênio segura as moléculas de água, impedindo que elas evaporem. Por isso que o vapor produzido aqui na molécula de água é muito pequeno. Comparando com o álcool também tem o OH. Vamos considerar o etanol. O etanol também faz ponte de hidrogênio, mas o etanol só faz uma única ponte de hidrogênio, enquanto que a água faz várias pontes de hidrogênio. Isto significa dizer que a molécula de etanol fica menos presa do que a molécula de água. Por isso é que o desprendimento do álcool é maior. Isso caracteriza dizer que as moléculas ficam mais soltas, fazendo com que a evaporação ocorra com maior proporção. Os moleculares são imensos. Em qualquer que seja a questão do Enem, ou até mesmo dos vestibulares das universidades paulistas. Vamos então mostrar para vocês estas forças intermoleculares. Nós temos aqui duas substâncias pertencentes ao mesmo grupo funcional. Pertence à função álcool, porque apresenta o OH ligado diretamente a carbono saturado. Só que este álcool tem um grupo metila ligado à oxidrila. É um álcool de cadeia carbônica muito pequena. Enquanto que este outro álcool tem um grupo etila ligado à oxidrila. A diferença entre eles está nos grupos ligantes.
Observe que esse grupo ligante metila e observe esse grupo ligante etila. Como esse grupo ligante apolar é menor, a superfície de contato, a interação entre a outra molécula do metanol é muito pequena. Ela é menor. Enquanto que nesta parte do etanol, o grupo etila, por ser um grupo maior, a superfície de contato é maior, em virtude de ser uma parte apolar maior. E isto caracteriza dizer que quanto menor for a interação entre as moléculas, maior será o seu Isto significa dizer que quanto menor for a interação entre as moléculas, menor será o seu ponto de ebulição. Menor será o desprendimento. Enquanto que esta partícula tem uma parte apolar maior, e quanto maior for a interação, maior será o seu ponto de ebulição. Logo, podemos concluir assim: se aumentar a força intermolecular, comparando essas duas moléculas, vai aumentar a interação, vai aumentar a atração. E se essa atração aumenta, as moléculas ficam mais presas, diminuindo com isso a quantidade de vapor. Se a quantidade de vapor diminui, diminui a pressão de vapor. Conclusão: quanto maior for a força intermolecular, menor será a sua pressão de vapor. Vamos então falar um pouquinho da altitude, que é um outro fator que altera a pressão de vapor. Nós vamos considerar aqui um recipiente contendo água na sua forma líquida e água na sua forma vapor. Observe que esse recipiente está a uma altitude de 1 metro. Nós vamos pegar esse outro recipiente. Observe que esse recipiente está a uma altura de 2.000 metros. Nota-se que a pressão de vapor na altitude, quanto mais alto, maior a pressão de vapor. Se é maior a pressão de vapor, isto significa dizer que a ebulição nesta altitude apresentará uma temperatura menor. Daí, nós podemos chegar à seguinte conclusão. Vamos imaginar aqui uma montanha, onde temos 2 recipientes. Um na base da montanha, o outro no ápice da montanha. Observe que a diferença aqui está na altitude. Quantidades iguais de água, mesma temperatura, vamos imaginar assim. Nós vamos então aumentar a altitude. Aumentando a altitude, a pressão de vapor diminui. Se a pressão de vapor diminui, aumenta a vaporização. Se aumenta a vaporização, fará com que ocorra a diminuição da temperatura de ebulição. Portanto, chegamos à seguinte conclusão. Se nós estamos em altitudes diferentes, já esta mesma quantidade de água no ápice da montanha, a água ferverá a uma temperatura inferior a 100 graus Celsius. Esta é a conclusão que nós tiramos a respeito da altitude. Então, fazer uma análise gráfica. Nós dispomos aqui de um gráfico onde ler-se na horizontal a temperatura em graus Celsius e ler-se na vertical a pressão de vapor. Observe que nós temos aqui 4 curvas distintas. Esta curva em preto representando o composto H2O, água. Esta curva em lilás representando o etanol, CH3, CH2OH. Esta curva em verde
representando o metanol, CH3OH. E esta curva em azul representando o sulfeto de carbono, CS2. Observe que eu tomei como parâmetro a pressão a nível do mar, pressão de uma atmosfera, que é a pressão externa. E esses compostos estão em recipientes fechados. Observe que nós vamos então aumentar a temperatura. Por exemplo, da água. À medida que eu estou aumentando a temperatura, está aumentando a pressão de vapor. Chegou a um ponto que essa pressão de vapor entrou em equilíbrio. Isto significa dizer que as quantidades de vapores produzidos são iguais às quantidades de condensação. E isto ocorreu quando a pressão foi igual à pressão externa. Logo, falamos que a água, neste ponto, entrou em ebulição. E qual foi esta temperatura de ebulição da água? Uma temperatura de 100 graus Celsius. Fazendo o mesmo comportamento com o etanol, vamos aumentar a temperatura do etanol, a pressão de vapor vai aumentando até que chegue igual à pressão externa. Neste ponto, quando a pressão de vapor do etanol for igual à pressão externa, o etanol entra em ebulição. Fazendo o mesmo para o metanol, aumentando a temperatura do metanol, vai aumentando a sua pressão de vapor. Quando esta pressão de vapor for igual à pressão externa, o metanol entra em ebulição. E para concluir, fazendo o mesmo com o sulfeto de carbono. Aumentando a temperatura, vai aumentando a pressão de vapor do sulfeto de carbono. E quando essa pressão de vapor for igual à pressão externa, o sulfeto de carbono entra em ebulição. Então, o que vem a ser ebulição? Quando é que ocorre uma ebulição? A ebulição ocorre quando a pressão de vapor for igual à pressão externa. Observe então que o ponto de ebulição do etanol ocorre a uma temperatura de aproximadamente 78 graus. Enquanto que o ponto de ebulição do metanol ocorre a uma temperatura de aproximadamente 65 graus. E o ponto de ebulição do sulfeto de carbono ocorre a uma temperatura de aproximadamente 45 graus. Esses são os pontos de ebulições de cada uma dessas substâncias aqui representadas. Eu gostaria de fazê-los lembrar. Quanto menor for o ponto de ebulição, mais volátil será a substância. Observe então que o sulfeto de carbono é a substância que apresenta a maior volatilidade. Vamos então a uma questão para concretizar o nosso aprendizado. Nós vamos então resolver esta questão. Analise este gráfico em que estão representadas as curvas de pressão de vapor em função da temperatura com 4 compostos distintos: água, etanol, metanol e sulfeto de carbono. Nós temos aqui as 4 curvas representando esses compostos. Observe que eu estou a nível do mar, eu estou a uma pressão de uma atmosfera. Então, esta é a minha pressão externa. E quando a pressão de vapor de cada um desses líquidos for igual à pressão externa, vai ocorrer com isto a ebulição. Vamos então às alternativas. Alternativa A. Para analisar este gráfico, é correto afirmar que, letra A, a água entra em ebulição a uma temperatura menor. Olhando bem para as curvas aqui representadas no gráfico, o ponto de ebulição da água, que é esta curva preta, ocorre a uma temperatura de 100 graus. Isso significa dizer
que a água apresenta um ponto de ebulição maior. Ele afirmou que o ponto de ebulição é um ponto menor. Logo, a alternativa A está errada. Alternativa B. O sulfeto de carbono apresenta menor volatilidade. Quanto menor for o ponto de ebulição, maior será a sua volatilidade. E o sulfeto de carbono entra em ebulição a esta temperatura de 45 graus. Isto significa dizer que esta é a menor temperatura. Se esta é a menor temperatura de ebulição, o sulfeto de carbono é o composto mais volátil dentre os demais. Logo, ele falou que é o menos volátil e trata-se do mais volátil, portanto, a alternativa B está errada. Na alternativa C, ele falou que o etanol apresenta a interação intermolecular mais forte. Nós vimos na teoria que quanto maior for a interação entre as moléculas, maior será a dificuldade do desprendimento dessa molécula. E, consequentemente, menor será a pressão de vapor. Se você observar no gráfico, nós temos aqui o etanol com a pressão de vapor, que atinge uma pressão de vapor a uma temperatura de 78 graus. Enquanto que a água apresenta a sua pressão de vapor máxima a uma temperatura de 100 graus. Logo, a água tem uma interação intermolecular maior do que o etanol, por apresentar várias pontes de hidrogênio, várias ligações de hidrogênio, enquanto que o etanol só apresenta uma única ponte de hidrogênio. Daí, podemos concluir que a interação intermolecular do etanol é mais fraca do que a água. Vamos analisar a letra D. O metanol, CH3OH, apresenta ponto de ebulição menor do que o etanol, CH3CH2OH. Observe que trata-se de compostos de mesma função orgânica. Tanto o metanol quanto o etanol fazem ponte de hidrogênio, fazem ligação de hidrogênio. Só é que o etanol apresenta a parte apolar com 2 átomos de carbono, enquanto que o metanol apresenta a sua parte apolar com 1 átomo de carbono. Isso significa dizer que a superfície de contato do etanol é maior, fará com que a evaporação ocorra com maior dificuldade, aumentando com isso seu ponto de ebulição. Logo, o metanol, por apresentar uma superfície de contato menor, entrará em ebulição primeiro do que o etanol. Logo, podemos marcar a letra D como alternativa correta. Espero que você tenha compreendido. Nós estamos disponibilizando vários vídeos no YouTube. Não se esqueça de inscrever no canal, porque assim você motiva a minha produção de vídeos. Não se esqueça também de clicar no sininho, que é para que você seja comunicado de novos vídeos desta natureza. E, bom, compartilhar com o seu colega. Forte abraço e até no nosso canal Abrigo da Química.